Então, desculpa. Continuando. Então, nossa personalidade tem essas áreas que precisam ser supridas, como uma florzinha. Cada pétala da flor é uma área, tá? Então, como é o processo? O que o amor faz? O amor, ele cria uma proteção na personalidade das pessoas. Entende? Ela fortalece, é como uma fortaleza, né? O amor é uma fortaleza. E quanto mais uma criança se sente amada, mais livre para ser ela mesma a criança vai ser, né? E isso vai fortalecer sua personalidade de quem ela é. Então ela vai ser menos influenciável, vai ser menos definida desde afora pelas circunstâncias, mas sim pela voz e pelo que ela aprendeu dela mesma dentro dela, né? Então, o amor possibilita isso. O amor é uma fortaleza. Então, o que vai acontecendo? É como uma flor. Se uma dessas áreas falham, né? O amor, o respeito, a identidade é você saber direcionar seu filho dentro dos dons, dentro de suas características, para um caminho, para um fim, né? Aceitar, ajudar ele a se aceitar, né? Em algumas limitações, se autoconhecer, né? Porque ninguém faz tudo bem, então a gente tem que aprender a aceitar também nossas áreas frágeis e nossas fortalezas, ele se sinta protegido e as necessidades básicas dele serem supridas, então isso vai trazer uma fortaleza para ele. Quando isso falha, então isso vai começando a distorcer a personalidade dos nossos filhos. Então, qual é a resposta, né, para esse tipo de falta? A resposta é orgulho, ira, independência, incredulidade, rebeldia, amargura, ansiedade, justiça própria, falta de perdão, domínio próprio. Então, todas essas características vão sendo incorporadas à nossa personalidade, porque existe falhas no amor, como em suprir quando aí falhas na suprição, não existe a palavra, mas quando tem falhas em suprir nossas necessidades básicas, né? Essa pirâmide aqui. Tá. Quando isso acontece, quando há uma distorção na personalidade, então vai começar a existir uma coisa chamada dor. Dor. Porque toda falta de amor vai gerar uma ferida, né? Uma ferida emocional, e isso vai ter uma dor. E a dor, ela é, de alguma forma, acalmada, ou palavra pela iniquidade. 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 Paliativo. Tá. Então, a dor, um remédio paliativo e momentâneo para a dor é a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade são os pecados culturais, vamos colocar assim. Eu não sei, talvez não é a melhor definição, mas para que entenda, então. Quais são os primeiros pecados ou as primeiras maldades que a gente pratica quando a gente tem esse tipo de dor? São as que estão já na nossa casa. Né? Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas chamam de maldição hereditária, outros têm vários nomes, mas qual é a ideia? A gente vai repetir os hábitos ruins dos nossos pais, talvez dos nossos avós. Então a gente vai ver gerações, vai passando gerações, e os pecados são os mesmos, os vícios são os mesmos, né? A forma de resolver as coisas são as mesmas. Por quê? Porque isso tem a ver com a iniquidade, tem a ver com os pecados ou as maldades ou
os hábitos e o contexto familiar. Já são coisas que a gente carrega por gerações, né? Tem muita explicação para isso, depois eu posso falar disso. Mas esses são os primeiros hábitos que a gente vai desenvolver, né? A iniquidade. Então, e esses hábitos passam a ser incorporados à personalidade, porque é a forma que a gente encontra de paliativo para a dor que a gente sente por causa da falta do amor. Entendeu? Então, qual é o sistema? Primeiro, falha o amor, vem uma ferida e uma dor. Isso é, como de alguma forma, paliatizado. Isso é igual acalmado, essa dor é igual esquecida de alguma forma por um tempo por causa dos prazeres, né? E isso passa a ser incorporado à nossa personalidade. Quais são as 3 coisas eu acho que são mais destruidoras para uma personalidade de uma criança? São talvez tem coisa pior, mas o que eu consegui pensar hoje são dentro das experiências que a gente tem ausências, defraudação e a outra violação. Então essas 3 coisas são as que causam uma dor mais forte. Os adolescentes, jovens que chegam aqui, essas 3 coisas são as que mais danificaram as suas personalidades. Primeiro, as ausências, os órfãos de pais vivos. É muito difícil tratá-los porque a dor é muito grande, entende? Como, ele podia ter feito e não fez e tal, essas coisas. Então, as ausências. A defraudação também é uma coisa muito doida. Porque a defraudação é quando você gera uma expectativa e não cumpre. Isso marca também as crianças de uma forma incrível. Entende? Como é muito dolorido para elas. E, claro, a violação em si. Né? Abusos sexuais, abusos emocionais e coisas assim também marcam as crianças para sempre. E existe, às vezes, camadas de dores, né, ou de feridas, vamos colocar assim, porque às vezes quem deveria estar amando é o que viola, entende? Então são as dores mais difíceis para eles, né, e deformam de verdade suas identidades, entende? As suas personalidades. Então eles começam a atuar de uma forma má para, de alguma forma, esquecer, né, o passado. E não pensam no passado, simplesmente vão reagindo e fazendo as coisas. Tá? Então, a partir do momento, a gente não tem mais espaço. Então é assim. Vamos pensar que somos uma árvore. Então, por que esse mal não é vencido facilmente quando a gente tenta vencê-los por nossas forças? Porque a gente está lutando contra um fruto, mas o problema está na raiz. Entende por quê? O mal, ele foi introduzido, ele foi absorvido pela nossa personalidade. Então, ele está incrustado, vamos colocar assim, está enraizado, né, em nós, nas raízes. Então, eu preciso tratar a raiz para conseguir mudar os frutos. Eu não luto contra os frutos, eu trato a raiz. Entende? Como essa área se desenvolveu na minha vida, como isso passou a ser um hábito para mim. Entende? Por quê? Quais eram as emoções, o que eu sentia quando comecei a desenvolver esse hábito, para esquecer essa coisa. Então, esse sentimento, essas coisas profundas, essa dor profunda é que tem que ser tratada. Se a gente não trata isso,
então eu vou estar combatendo só o fruto e eles vão sair de, às vezes eu venço um hábito, mas eles vão estourar de outra maneira. Se eu não curo minha alma, se eu não resolvo o problema primeiro, entende? Então, esse é o exercício que a gente faz com eles. Então a gente ensina isso e pede para eles procurarem as raízes, né? Como as coisas começaram na vida deles. Entende? Então, tá. O último. Então, qual é aqui? O amor versus medo, tá? Então, quais são as características desses dois lados? Então, no amor, a gente vai ser controlado pela nossa mente, né? Tem uma coisa que chama fator histórico, que é legal. É um princípio novo que eu aprendi essa semana. O fator histórico. O fator histórico é assim, você está dentro você está numa atitude, você tem que tomar uma decisão, fazer alguma coisa. Você consegue pensar em suas experiências passadas e consegue projetar sua atitude no futuro. Então você usa o fator histórico para definir o seu futuro. E você sabe, se eu fizer a última vez que eu fiz isso, aconteceu isso, isso, isso. Então não é uma boa decisão. Entende? Então eu estou usando a minha mente, avaliando meu passado, eu defino o que vou escolher no presente para não danificar o meu futuro. Tá? No lado do medo, não existe, não dá tempo de pensar. Né? Nosso sistema de sobrevivência, nosso instinto está tão ativado que a gente age sempre por impulso, por instinto. Então a gente não pensa, né? A gente sente e reage. Né? A gente é atacado e reage. Uma criança desobedece, a gente reage sem conseguir pensar, sem avaliar o que está acontecendo. Então aqui é mente e aqui é impulso, do lado do medo. Outra forma, aqui a gente vai aprendendo, no amor a gente desenvolve o autocontrole, né? E no medo é a busca do alívio. Qual é a diferença? Você quer resolver rápido, esquecer o problema, você não quer resolver o problema, entende? Você quer só um alívio. Então, às vezes vai gritar, a criança tem uma necessidade que a gente faz, some daqui, não sei o que, bababá. Por quê? A gente não quer gastar o tempo necessário para resolver, a gente quer simplesmente um alívio momentâneo. Entende? Então, está do lado do medo, quem vive com o sistema de proteção ativado, e do outro lado, quem vive no amor consegue ter autocontrole. Então, no lado do amor, nós somos dirigidos pela nossa consciência, pela influência da nossa consciência em nós. Né? E do lado do medo, a gente a gente obedece mais por medo das consequências, entende? Não, em que sentido? A gente deixa às vezes de fazer algumas coisas ruins, não por amor, mas porque a gente simplesmente tem medo das consequências. É diferente, entendeu? A motivação é diferente. No lado do amor está Cristo, né? Jesus, e do outro lado está a religião. Por quê? Cristo trata o dentro, trata a gente por dentro, e a religião trata a gente por fora. Então, se você, por exemplo, se eu for numa igreja com o meu terno bonitinho, com a Bíblia embaixo do braço e falar aleluia, glória a Deus, então eles vão ver o meu exterior e vão dizer, um hermano na fé, um crente no Senhor, aleluia. E a gente sabe que não é isso. A religião não resolve o problema, ela mascara o problema, ela faz um monte de coisa, menos resolver. Agora, Cristo não. Cristo, ele resolve, ele está interessado nessas feridas, está interessado nessa área. Né? Ele está interessado em transformar a nossa vida e nos dar paz, curar a nossa alma. Então, essa é a forma que o mal entra, que o mal ganha espaço no nosso coração, né? Através da falta de amor. Né? Você pode ver, pode olhar na sua vida, que as dores, suas dores, ajudaram você a desenvolver hábitos que não são saudáveis, entende? Para simplesmente esquecer a dor. E pode pensar, né, nas ausências, na defraudação, na violação, nessas coisas que a gente sofreu.
e quanto isso define quem somos ou define o que escolhemos fazer hoje em dia, entende? Isso é muito forte nas nossas vidas. Tá? Como cura isso? Então, nossa personalidade vai ser, ela foi construída e ela é construída através de relacionamento, né? Então, esse relacionamento falhou, essas falhas danificaram a nossa personalidade. Então, agora a gente precisa se conectar com Deus outra vez. E o amor dele vai restaurar essas áreas que, que foram danificadas, entende? Que foram distorcidas pelas dores, né? Duas coisas. Quando eu lembro. Não vou falar isso, não. É isso. Se você tem alguma pergunta, manda aí. Eu espero que isso te dê uma esperança. Entende? É possível vencer essas coisas, é possível trabalhar tudo isso. E, bom, espero que te ajude de alguma forma. Se você tem pergunta, pode fazer, manda para mim no meu WhatsApp ou aqui mesmo no grupo. É, não sei, a ideia é ajudar. Minha experiência é essa. A gente tem, por exemplo, já chegou gente aqui que sofreu abuso, fez aborto depois e vivia uma vida, é, se prostituía e tudo isso, e saiu curada dentro do possível para o tempo que ela ficou, entende? Mas recebeu muita cura, muita restauração, né? Pessoas que foram violadas sexualmente por anos, né? Por padrasto ou irmãos, meio-irmãos, chegaram aqui também com suas vidas destruídas e a gente, com essas ferramentas, né? Elas resolveram render-se a Deus, render tudo isso a Deus e, e hoje tem suas vidas, são pessoas totalmente diferentes. A gente costuma fazer assim, a gente tira uma foto da pessoa quando ela chega e depois quando ela vai embora, né? 3 meses depois, que isso a gente leva 3 meses para falando disso. Na verdade é 1 mês e meio que a gente tem aula todos os dias, 5 vezes por semana, e a gente vai tratar isso nessas pessoas, né? E a gente tira a foto delas o antes e depois e é inacreditável os resultados que elas alcançam, rendendo as suas vidas ao amor de Deus. Entende? Então, é isso, é possível viver em paz, é possível resolver os problemas e não escondê-los. E se alguém mais quiser alguma coisa, é só perguntar. Bom, eu sei que, por exemplo, eu tinha feridas em relação ao meu pai, e eu sei que ele nunca teve intenção de causar uma dor em mim. Entende? Eu conheço meu pai, também minha mãe. Entende? Então eu sei que isso, eles não tinham intenção em fazer isso, mas na época eu sofri isso. Na época eu não tinha como saber o que estava acontecendo, simplesmente eu absorvia o que eu recebia, né? Eu não conseguia ver as intenções deles, nada disso. Eu só senti e só sofri, vamos colocar assim. Mas depois de grande, hoje sendo pai, eu vejo, por exemplo, meu pai não podia me dar o que ele não recebeu. Entende? Então, quando eu entendi isso, então toda a raiva que eu tinha passou. Entende? E hoje ainda é muito mais tranquilo, porque hoje grande já, eu vejo que eu sei que ele não tinha nenhuma intenção, entende? Ele repetiu, ele sempre fez o que ele achou melhor. E então hoje eu posso amar ele muito mais livremente, né? E independente das histórias, independente do que aconteceu, hoje a gente é amigo. E essas coisas já não definem mais quem eu sou, né? É, isso. Um abraço para todo mundo. Beijão.